Hoje, o Diário de Pernambuco TV Política dá continuidade à excelente entrevista que nos foi concedida pelo senador Randolfo Rodrigues. Ele que é senador pelo Amapá, pelo Rede de Sustentabilidade e é o líder das oposições no Senado Federal. Senador, mais uma vez, muito bem-vindo. Prazer, todo meu estar de volta, Maurício. Eu queria perguntar a ti agora como é que foi ser eleito senador numa conjuntura política tão atípica como foi a das eleições de 2018. Você já tinha feito um mandato que chamou a atenção do Brasil inteiro e foi reeleito senador com 48% dos votos, com a maior votação que teve um senador proporcionalmente ao seu eleitorado nas eleições de 2018. O que é que fez a sua vitória e o que é que foi disputar a reeleição no Senado numa conjuntura tão atípica, difícil, com a onda bolsonarista e ainda assim ser reeleito? Bom, primeiro, eu sempre reputo a generosidade amapaense por ter reconhecido ou identificado o que nós tínhamos feito nos anos anteriores. Nós incorremos os setores democráticos do Brasil, Maurício, me permita só esse parênteses, num erro. Nós perdemos algumas bandeiras. Nós temos chegado ao ponto do surgimento do bolsonarismo, da eleição de Jair Bolsonaro, também foi, e tem que ser feita essa autocrítica, por uma sequência de erros cometidos pelos setores democráticos e pela política tradicional no Brasil. Eu acho que eu credencio, primeiro, a generosidade amapaense, e segundo, o fato de nós termos distinguido em relação a isso, que pode ter nos levado à votação que obtivemos. Mas só fazendo uma rápida análise desses erros, nós, por exemplo, o PT, por exemplo, ao chegar ao poder, esqueceu de que bandeiras como o combate à corrupção, como a ética na política, estavam no nascedouro do partido. Eu lembro que eu comecei a minha militância no PT e o PT era acusado pelos outros setores de esquerda por ser uma UDN de macacão. Então, o PT identificava-se de que a velha corrupção praticada pela elite brasileira era uma forma de se apropriar da coisa pública em detrimento dos mais pobres. Então, esse diagnóstico ele esqueceu ao chegar ao poder. Essa ausência de diálogo com agenda como estas, pelos governos de característica social-democrata, tanto o PSDB quanto o PT, eu atribuo a isso um erro que nos fez chegar a esta onda conservadora, a essa onda reacionária que teve seu ápice na eleição de 2018. Randolfo, eu li recentemente um livro organizado pelos economistas Samuel Pessoa e Marcos Lisboa, O Valor das Ideias, em que eles reproduzem alguns debates. Um debate com Haddad, tem um debate também muito bom com o filósofo da USP, Rui Fausto. E, a uma certa altura lá, o Rui Fausto coloca que o erro maior da esquerda podia ser sintetizado em 3 patologias. Uma era a leniência com o autoritarismo. O segundo, o abandono o sonho de construir uma sociedade além do capitalismo. E o terceiro, o populismo que foi leniente com a corrupção. E alguns analistas também dizem que a emergência do voto de raiva, o voto de protesto, o voto do bolsonarismo, deveu-se também a esses erros que você já referiu aqui, de o PT ter abandonado a sua luta contra a corrupção e ter incorrido em fenômenos de corrupção como os da Petrobras, e também o erro na tática política, quando o presidente Lula, em 2018, insistiu em continuar hegemonizando o campo progressista. Qual é a sua análise, quais foram os erros que levaram à emergência do bolsonarismo? Tenho muito acordo com o diagnóstico aí apresentado pelos dois, né? Samuel Pessoa, inclusive, tive já 2 diálogos com né? eles. Esse diagnóstico é mais do Rui Fausto. Eu tenho muito concordância com o diagnóstico que apresentas de Rui Fausto. Eu acho que nós pecamos, eu falo nós porque aí a encalacrada, a enrascada que nós estamos é de todos os setores democráticos, não é só da esquerda, é de todos os setores democráticos brasileiros, né? Então, tem um conjunto de erros cometidos, que eu acho que o primeiro deles foi as alianças que foram escolhidas.
né? Tanto PT e PSDB tinham que ter, a partir de 2002, 2003, terem construído um pacto para governarem juntos. A ausência desse pacto levou o PT para os braços do Centrão, do fisiologismo e do PMDB. Esse ponto específico, me permite a interrupção já tendo feita, é exatamente o argumento tanto de Samuel Pessoa quanto de Marcos Lisboa, que lá atrás, em 2002, deveria ter sido feita uma aliança entre as forças progressistas, sobretudo os dois grandes partidos do campo democrático progressista, o PT e o PSDB. E porque esta aliança não foi feita, tudo mais foi acontecendo. Lembremos que o grande momento de encontro dessas forças foi em 1989, na eleição do Lula no segundo turno. Então, eles construíram uma aproximação aí, construíram uma concertação ali que não teve sequência. Quando Mário Covas não passou para o segundo turno, exatamente, terminou apoiando esta concertação não teve sequência. O segundo foi realmente essa exigência petista de protagonismo. Hegemonizar sempre, né? De protagonismo, de hegemonismo, e de destruição de lideranças políticas no mesmo campo. Qualquer um que tenta se colocar como alternativa no mesmo campo, parece-me que está fadado, parece-me que é condenado a tentar a ser destruído. Aconteceu isso com Marina em 2010 e 2014, 2018. Tentaram fazer isso com Ciro Gomes. Quem, neste campo, procura crescer, parece que passa a ser demonizado. Então, isso levou a uma rejeição também. A grande eleição, a eleição de 2018, não foi uma eleição do Bolsonaro, foi uma eleição do antipetismo. E foi uma eleição de anti-establishment criado no período anterior. Nós fundamos a rede a partir das primeiras discussões de 2012. A Marina dizia algo que eu acho que é muito presente. Era necessário hackear o sistema político. Nós, dos campos progressistas, democráticos e da dissidência a esta aliança social-democrata, não conseguimos fazê-lo. Este hackeamento acabou acontecendo por parte do conservadorismo, acabou acontecendo por parte da extrema-direita, acabou acontecendo por parte de Steve Bannon. Com mérito, com competência, com fake news ou não, mas enfim, eles identificaram que existia um ambiente de insatisfação na sociedade e dialogaram com esse ambiente. E você acha que o bolsonarismo é um episódio curto da nossa história ou ele vai ter uma duração maior? Eu acho que vai ter um espaço, porque é um movimento que desperta o que nós mais tememos no seio da sociedade, né? Desperta os piores sentimentos, a xenofobia, o machismo, o preconceito em relação aos negros, aos homossexuais, aos mais vulneráveis. Desperta antivalores de uma parcela que é minoritária da sociedade. Por isso, nós não podemos subestimar isso, Maurício. É necessária a construção de uma aliança ampla e generosa. Tem que parar com essa história de autodestruição entre lideranças de esquerda. Tem que parar com essa história aí de PT ficar atacando lideranças de esquerda, de ficar destruindo jovens lideranças nascentes agora. Tem que ter generosidade para fazer uma aliança ampla e democrática que possa superar esta página da história nacional. Eu vi outro dia também, o Onassis era também um filósofo, por coincidência, e que ele dizia, olha, essa pauta dos costumes, essa pauta de ataque a liberdades individuais, personalidades como o próprio presidente da República expressarem abertamente preconceitos contra os indígenas, contra a comunidade LGBTI, contra mulheres, contra nordestino. Então, esse tipo de, no mínimo, descuidado com as liberdades individuais e com o respeito às minorias, isso não é só da cúpula do bolsonarismo, dizia este filósofo. Isto é algo que estava latente em setores muito amplos da sociedade brasileira que, naquela conjuntura anterior, não tinham coragem de expressar esses preconceitos e que agora, na verdade, estaria se revelando algo que é muito mais profundo na sociedade brasileira. Qual a sua avaliação sobre isso? E, em seguida, porque estamos já caminhando para o nosso tempo, o que é que pode ser feito para se criar alternativas de aliança
com pessoas que não concordam com essa pauta e que querem construir um projeto de desenvolvimento com inclusão social e ambiental para o Brasil. É possível uma aliança entre o centro, centro de direita, centro progressista, ou nós vamos continuar prisioneiros dessa polarização? De um lado o bolsonarismo, de outro o pessoal do Lula livre. Bom, essa polarização que temos que superar. Segundo, eu também tenho um acordo com a perspectiva que existia isso latente na sociedade brasileira. Nós não podemos esquecer o que somos, né, Maurício? Nós temos uma formação patriarcal, conservadora. Nós somos herdeiros do colonialismo português, que foi o primeiro Estado absolutista a se consolidar na Europa e que tinha um traço conservador profundo na sua raiz de formação. Nossa primeira ordenação civil, a ordenação filipina de 1612, dizia num dispositivo, por exemplo, é legítimo ao homem matar a mulher quando encontrá-la em crime de adultério. Não pode matar o outro homem que está adulterando, mas a mulher pode. Então temos raízes conservadoras, machistas, patriarcais, preconceituosas. Fomos a última das nações a abolir a escravidão. Então isso está latente uma parcela. Tem uma parcela aí que congrega, que agrega esses valores, e isso sempre vai estar presente. Nós temos que sempre cuidar para que esta caixa de Pandora não seja aberta. Hoje ela está aberta. Nós temos que colocar, né, todos os demônios de volta a ela. O que é preciso? É preciso muito trabalho agora. É preciso generosidade. E é preciso que a aliança seja ampla. Não é uma aliança de esquerda. É uma aliança dos democratas. Eu tenho dito, tarefa de oposição a Jair Bolsonaro não é uma tarefa de oposição, é uma tarefa civilizatória, humanitária e democrática. A tarefa de oposição tem esse trinômio. E nós precisamos reconstruir-se, principalmente mobilizando a juventude por parte de causas. E passou essa página da história, ou se é que teve, em que partidos mobilizavam. O que mobiliza é causa. O que está mobilizando agora é a Amazônia, é a meninada indo para a rua. O que é mais lindo das manifestações agora é que nunca se viu na história do país jovens irem à rua por conta de meio ambiente e por conta da Amazônia, né? É Amazônia, é educação, é direitos sociais. Temos que mobilizar, encontrar as causas, juntar em torno das causas e construir uma aliança que tem que ser democrática e humanitária, em especial sobre esses dois valores. É isso aí. Esse foi o senador Randolfo Rodrigues, do Rede Sustentabilidade, um pernambucano que enobrece a representação política no Senado Federal. Obrigado. Maurício, honra enorme estar contigo, viu? Honra enorme.